Vamos refletir um pouquinho sobre a vida, refletir sobre aquilo que acontece. Eu estava aqui refletindo sobre isso e aí tive a ideia de fazer assim, um vídeo justamente para as pessoas pensarem um pouco. Eu sei que na realidade todo mundo deseja, tá? Quando descobre lei da atração, quando descobre que esse negócio todo funciona, deseja ter carros, casas maravilhosas, apartamentos, o marido perfeito, a mulher perfeita, a família perfeita, a vida perfeita. E muitas das vezes as pessoas elas olham para as pessoas que são youtubers e que falam sobre lei da atração e elas esperam ver coisas que elas desejam que eu deveria realizar. Só que eu também sou uma pessoa e eu sou uma pessoa que eu tenho prerrogativas de vida diferente das outras pessoas. Então eu não quero ter um carro, eu não quero ter uma casa extremamente maravilhosa, eu não quero ir para Dubai, eu não quero ir para os Estados Unidos, eu não quero viajar internacionalmente, já fiz várias viagens internacionais. Quando eu morava em Foz do Iguaçu, a Argentina e no Paraguai. Isso aí foram várias. Porque você vai a pé para o Paraguai, volta a pé para o Paraguai, e na Argentina você vai e volta, faz compra de comida, vinhos, azeite de oliva maravilhosos, que eu bebo azeite de oliva igual água. E depende da prerrogativa das pessoas, depende daquilo que é importante para a pessoa. Para mim, importante é eu poder sentar aqui e ver uma natureza maravilhosa, aonde eu vejo o céu, aonde eu tenho vegetação, aonde eu posso conversar com as pessoas, aonde eu tenho pessoas que eu posso bater papo, que eu possa escutar. Ontem, por exemplo, eu estava aqui no bar junto a uma galera, estava tomando as biritas, eu não estava tomando as biritas, estava escutando o que eles estavam falando. Não era nada demais, mas era engraçado, era coisas que eles estavam falando sobre futebol, falando sobre coisas engraçadas e a gente rindo. Isso é uma prerrogativa de vida, isso é aquilo que realmente eu desejo, é aquilo que está no meu coração. Não está no meu coração aquela história toda daquilo que muitas das vezes as pessoas esperam que eu apresente. E mesmo as coisas que eu manifesto, eu não acho que eu tenho que manifestar e dizer para as pessoas: ó, manifestei, olha, eu fiz isso, olha meu carro. Pessoas que fazem isso, ótimo, excelente, eu quero que elas tenham mais, entendeu? Porque a prerrogativa delas é o principal da vida delas. Eu estava conversando com algumas pessoas no Telegram. Tem um grupo do Telegram aqui, você pode entrar no grupo do Telegram, tem vários links aqui embaixo, tá na descrição do vídeo. Tem muita gente que não olha a descrição do vídeo mesmo, mas eu tô falando para você olhar a descrição do vídeo, entendeu? E algumas pessoas que já fizeram terapia comigo, que são do canal, e outras que não fizeram, não são do canal, mas fizeram terapia comigo, o que eu observo muito é que as pessoas estão meio perdidas. Exatamente isso, elas querem muito. Tem gente que conversando comigo fala assim: olha, Carlos, eu gosto muito da sua essência de simplicidade, diferente dos outros que, né, são diferentes de mim. É claro que eu sou diferente, eu sou uma pessoa diferente. Eu nasci diferente, eu sou diferente do meu irmão mais velho, que minha própria mãe dizia como é que eu podia ter dois filhos tão diferentes. Até o dia que eu virei para ela e falei assim: claro, são duas pessoas diferentes, nunca pensou nisso não? E ela começou a pensar nisso. E realmente, nós somos todos pessoas diferentes, embora tenhamos os mesmos sentimentos. É o que nos torna iguais. Então todos os seres humanos têm amor, felicidade, alegria, ódio, rancor, ressentimentos e outras coisas, arrependimento, todos os sentimentos. Na lei da atração você descobre como manipular esses sentimentos, como manipular as coisas para si, como você pode utilizar isso de benefício para si. Quando você se beneficia, as outras pessoas se beneficiam também, quer queira, quer não.
E o que acontece? Pessoas querem ficar ricas, milionárias e tudo mais, mas elas nasceram numa situação onde elas viviam com pobreza. E aí elas se desculpam com a pobreza e tudo mais. Mas num dos vídeos eu até falei exatamente isso, ou numa live, se não me engano. Bom, pessoas milionárias hoje, são extremamente milionárias, nasceram em famílias muito pobres, com uma concepção de pobreza e viveram disso. O que mais na realidade as pessoas hoje em dia têm e que é talvez um grande empecilho na vida delas, é o fato de que elas acham que elas não podem fazer as coisas. Você percebeu? E por que elas não podem fazer as coisas? Porque elas não têm uma prerrogativa de vida, elas não têm um padrão de vida que elas querem ter. E muitas das vezes elas querem ter um padrão de vida exageradamente alto para aquilo que no coração delas, no seu coração, você realmente deseja. Então, para você manifestar isso, você vai ter que mudar o seu coração, o seu jeito de ser. E realmente é uma mudança e você pode fazer essa mudança, você pode ser qualquer coisa que você quiser, ter qualquer coisa que você quiser, a partir do momento que você entende que o outro tem prerrogativas diferentes, tem uma visão de mundo diferente de você. Não tem que ser igual. Nem todo mundo quer ganhar na loteria, nem todo mundo quer ter um carro, nem todo mundo quer ter um emprego maravilhoso, nem todo mundo quer ser dono de alguma coisa. Às vezes as pessoas elas têm um desejo simples, um desejo que elas querem realizar e que é alguma coisa simples. E elas realizam aquilo e estão satisfeitas com aquilo. Percebeu? É a simplicidade da pessoa, o jeito da pessoa, a forma como a pessoa vive, a forma como a pessoa realmente ela se desenrola na vida. Eu já citei aqui um caso de um inscrito aqui no canal, de uma pessoa inscrita no canal, que ela não sabe como ela manifesta. Ela está procurando saber como manifesta. E isso é uma coisa igual a Bob Proctor, por exemplo. Ele começou a ficar rico do nada e morreu sem descobrir como foi que ele ficou rico. Mas o que ele fazia? Ele escutava Earl Nightingale todos os dias quando ele ia trabalhar, e ele tinha um trabalho bem humilde que era de limpeza e virou depois o Bob Proctor, que todo mundo conhece, não é mesmo? Então uma pessoa, quando ela pensa em alguma coisa, quando ela deseja, ela tem que entender que, será que aquilo que ela quer no coração dela, no desejo dela, real é aquilo? Ou ela está absorvendo a ideia de outra pessoa, o desejo de outra pessoa? Olha, é legal ter uma casa com piscina. Olha, é legal morar na praia. Olha, é legal isso. Olha, é legal ter o carro do último modelo do carro. Será que é legal mesmo para você? Será que você não se contentaria com alguma coisa que está no seu coração de verdade? E aí depois você vai crescendo, 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 desenvolvendo essas coisas, essas habilidades que você tem e que você desconhece. Porque você é criado num patamar, assim como eu fui criado num patamar de educação de pensar. Então toda educação ela vai por um jeito de pensar. Quando eu fui professor, por exemplo, uma das coisas que eu menos fazia era ficar na sala dos professores escutando bobagem. Por quê? Porque na realidade professores das escolas que eu trabalhei eram professores que sempre falavam mal dos alunos. E eu era, por exemplo, teve uma escola que eu trabalhei onde a 7ª série jogava o professor para cima. Mas eu era um professor que chegava lá, dava aula, sempre cumpri tudo, meus diários estavam sempre perfeitos e eu terminava a matéria 15 dias antes da outra, porque trabalhava-se com apostila, né? Antes de receber a apostila lá da matriz, porque era uma filial de uma escola. Percebeu? E aí eu dava uma recordação, então deixava os moleques fazer bagunça, porque na realidade não tinha problema nenhum deles fazerem uma baguncinha de vez em quando, que é muito bom. Então, a prerrogativa das pessoas, a sua prerrogativa de vida, aquilo que você quer no seu coração,
é aquilo que você manifesta primeiro. Por quê? Porque se você não for autêntico com você mesmo, ser autêntico com você mesmo é você se contentar com o que você já tem e querer algo mais, mas algo mais que é natural para você, que está dentro do seu coração. É aquilo que vai transformar sua vida de um degrau para o outro. O que acontece muito dentro da lei da atração, só para nós encerrarmos o breguete aqui dessa reflexão sobre isso. A pessoa está andando a pé e aí ela quer uma BMW, só que ela não tem carteira, ela não tem condições de manter uma BMW. Mas no fundo, o que ela está querendo é uma moto. No fundo, ela está querendo só parar de andar de ônibus e ter essa liberdade de poder ir e vir sem depender do ônibus. Às vezes o desejo dela não é um desejo tão extraordinário assim. É um desejo daquilo que o coração dela, no íntimo dela, ela quer. E é esse íntimo que a pessoa ela não olha. É exatamente esse íntimo daquilo que ela quer. Porque ela está muito influenciada, observando, entendeu? A riqueza dos outros, o desejo dos outros. E ela está copiando o desejo dos outros para ela. Esse não é o momento, talvez, da sua vida de você ficar observando o desejo dos outros, mas observar o que você deseja para você. Ah, Carlos, eu estou com muitos problemas na minha vida e tal, isso, aquilo. Enquanto você continuar observando a realidade dos problemas da sua vida e não olhar a solução que você tem já pronta dentro de você, não é no seu coração não, dentro da sua mente mesmo, e entender que isso aí é o que vai resolver a situação desse momento e você literalmente fazer tudo aquilo que você deseja, que está dentro do seu coração, que é algo bom para você, porque você nunca quer uma coisa ruim para você, você quer uma coisa boa para você. E quando você quer essa coisa boa, você pode observar que é uma coisa muito simples. Então a sua manifestação vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque você não está copiando e colando desejos dos outros na sua vida. Você não está querendo ser o outro, você está querendo ser você. Você vai se tornar autêntico. E aí, essas pessoas que comentaram comigo no Telegram, elas falaram assim: Carlos, nunca perca a sua essência de simplicidade. Bom, eu acho que talvez nessa fase da minha vida eu não vou perder aquilo que eu já sou de forma nenhuma, mesmo tendo coisas magníficas e maravilhosas acontecendo na minha vida. Então, procura descobrir se dentro de você o seu desejo é aquele desejo que você quer. A isso dá-se o nome que você lê em muitos livros, você vê em muitos vídeos, de desejo intenso. Ou desejar uma coisa que você realmente quer. Percebeu? É o desejo real do seu coração, daquilo que é para você, não copiando dos outros. Porque você está deixando muitas das vezes com que o outro determine a sua vida. E aí você vai fracassar várias vezes em tentativas de várias técnicas que dão certo, mas dão certo quando você consegue alinhar justamente aquilo que é dentro do seu coração, a sua prerrogativa máxima, aquilo que é verdadeiro para você, com a técnica que é confortável para você. E aí sim você vai estar alinhando a sua mente consciente com sua mente subconsciente, com a mente universal. Você quer ver uma coisa? Só para encerrar, o que muitas das pessoas gostam de escutar nos vídeos, e elas reparam muito isso, é a natureza exuberante de Brejinho. É o canto dos pássaros. Olha só, quantas pessoas realmente não gostariam de estar vivendo e vivenciando a experiência de vida que eu tenho morando num povoado rural
que literalmente só pega sinal de internet, não pega sinal de celular aqui. Percebeu? Percebeu que isso é uma coisa que é algo simples e algo prerrogativo na minha vida? Ver a natureza, ver as pessoas, ver o céu, ter paz, ter tranquilidade, ter sossego, desacelerar a mente. Percebeu que isso é importante para mim? Percebeu que é exatamente isso que eu quero? Percebeu que eu manifestei uma coisa que eu desejo? Mas é um desejo simples, Carlos. Exatamente. Para você pode ser um desejo muito simples, mas para mim é um desejo que eu quero. E aí eu manifestei o que eu queria. Entendeu bem? Então, quando você for fazer uma análise de você e aí vem um pulo do gato, não, faça uma autoanálise de você. Porque não adianta nada você ficar lendo livros e livros e mais livros e mais livros e você não observar dentro de você o que você verdadeiramente deseja. Aquilo que está dentro do seu coração. Não adianta você dizer assim, não, eu não quero isso aqui, porque isso aqui é muito simples. Eu quero ganhar milhões, porque com milhões eu vou fazer isso, isso, isso. Mas o isso, isso, isso dos milhões que você tanto deseja, não é o seu desejo primordial. O seu desejo primordial é satisfazer aquilo que o seu coração quer, aquilo que está dentro de você, aquilo que vai trazer benefícios para você e não aquilo que você está colando dos outros. Ah, Carlos, então eu não devo ver vídeos dos outros, eu não devo olhar para... Deve! Sim! Olha para as pessoas que estão lá com a casa, carro, apartamento, dinheiro e faça gratidão por elas. E deseje que elas tenham mais. Por quê? Porque na realidade um dia o seu desejo primordial vai ser isso. Quando fala assim um dia, você não quer, porque você quer tudo agora, nesse exato momento. E não vai ter jeito. Só vai ter uma mudança na sua vida se você tiver uma mudança dentro de você. É aí que entra a autoanálise. Para de ficar lendo muito livro e leia livros de referência. Porque não adianta nada você... Isso aí eu aprendi no Neville Goddard. Não adianta nada você ficar lendo muitos livros sobre lei da atração. Vai embananar sua cabeça, vai fazer com que você não entenda muitas coisas, mas leia livros de referência. Leia livros e releia esses livros. O reler livros vai fazer com que você comece a entender a coisa com mais profundidade. E usa esse conhecimento para se autoconhecer. Conhecer suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Ah, Carlos, a pessoa lá falou que a gente não manifesta com sentimento. Tudo bem, mas é o ponto de vista dela, não é o seu ponto de vista. O seu ponto de vista tem que ser o seu ponto de vista. O seu conhecimento tem que ser o seu conhecimento. O seu autoconhecimento de quem você realmente é. Lembra dos Abrams? Quem você realmente é e o que você realmente deseja está lá dentro daquilo que a gente chama de coração, ou dentro da sua mente. E aí sim, você vai ver como é que as coisas vão andar com mais facilidade se você der uma desacelerada na sua mente para você tirar um tempo e você pensar sobre isso. Pensar em quais são as prerrogativas, quais são os objetivos da sua vida. Não me venha com aquelas chorumelas. Carlos, eu não descobri o propósito da minha vida. O propósito da sua vida vai ser você quem faz. Não é os outros que fazem. Você não tem que ter um propósito de vida. O seu propósito de vida deve ser se conhecer. Quando você se conhece, você vai ter uma clareza muito maior das coisas que você deseja. E aí sim você vai manifestar as coisas do jeito como você quer. São coisas primordiais na sua vida. E aí sim, mas o meu desejo é muito pequeno. Não tem problema, o universo é abundante, ele vai te dar tudo do jeito como você quer
e ainda vai extrapolar aquilo mais um bocadinho para você ficar mais feliz ainda. Busque em primeiro lugar a sua felicidade. Faça aquilo que te dá prazer, em primeiro lugar, e depois você vê outras coisas da sua vida. Depois que você manifestou todas as suas prerrogativas de vida, você pode alcançar voos maiores. E até dentro dessas prerrogativas de vida, você vai ver que a manifestação vai acontecer muito mais rápido e com uma dose muito maior e inesperada de coisas que você nem sequer imaginou. Vou te dar um outro exemplo, rapidamente, só para encerrar isso aqui. Eu já vi pessoas que ficam atrás de todos os tipos de técnica. Já fizeram cursos de Grabovoi, de arquétipos, me perguntam sobre arquétipos, me perguntam por que não se conectam aos arquétipos, por que a pessoa não consegue se conectar àquela técnica ou outras técnicas, várias técnicas, por que a vida não está andando, por que as coisas não acontecem. É porque é uma pessoa que está extremamente ansiosa para obter o que ela já tem. Ela só não está permitindo porque ela não está literalmente na paz, da tranquilidade, na frequência das coisas boas da vida dela, que ela não está conseguindo enxergar. E quando você consegue enxergar isso e dar valor a isso, porque a gratidão primeiro você tem que fazer pelas coisas que você já tem, se sentindo bem com as coisas que você já tem, mesmo que sejam as coisas mais simples e básicas do mundo. As outras coisas virão de uma forma inesperada na sua vida. Simples assim? Simples, fácil de ser feito, e você ainda não descobriu e não tem a convicção do poder da capacidade mental que você tem. Te ajudou? Eu acho que dessa vez você para pensar na sua vida. Show de bola?